os 5 maiores perigos de não fazer a saída fiscal. Você saiu do Brasil, construiu sua vida em outro país. Em um determinado momento percebeu que nunca tinha feito a sua saída fiscal. Talvez ninguém tinha te avisado, talvez você achou que não era necessário, ou talvez você soubesse e foi adiando. O problema é que a Receita Federal não adia junto com você. Para o fisco brasileiro, enquanto você não comunicar oficialmente a sua saída fiscal, você é juridicamente residente no Brasil. Não importa onde você morou nos últimos anos, por exemplo. A Receita pode considerar você como residente fiscal do Brasil. Não importa o passaporte que agora você está usando no dia a dia. Para os efeitos fiscais, a Receita Federal pode ainda achar que você ainda é residente fiscal aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar os 5 riscos concretos que essa situação gera, com base na legislação atual. E ao final eu vou trazer também as possibilidades, as vias de regularização. Um ponto importante seria o que é exatamente a saída fiscal, né? Saída fiscal é um procedimento pelo qual o contribuinte informa a Receita Federal que estabeleceu sua residência no exterior e, portanto, encerrou a sua condição de residente fiscal do Brasil. Nesses casos, a Receita Federal quer saber se você é residente fiscal, um residente permanente do exterior. Então, essa sua saída fiscal ela se materializa em 2 documentos principais, na comunicação de saída e na declaração de saída definitiva. A comunicação de saída definitiva deve ser entregue durante o ano ou até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte. E aí, ela fixa a data da sua saída fiscal. A declaração de saída fiscal ela deve ser entregue no ano seguinte à sua saída, normalmente no mesmo período em que é feita a entrega das declarações normais de imposto de renda para os residentes. Pois bem, nós temos a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. São 2 documentos. A comunicação de saída definitiva é a data, é o marco em que você diz para a Receita, olha, Receita, eu virei residente fiscal do exterior. Comunicação de saída, olha, está aqui conjunto de bens que eu tenho, a minha renda que eu recebi no Brasil até a minha saída fiscal, tudo que eu tenho. Então eu explico para a Receita Federal tudo que eu recebi e o que eu ganhei, o que eu tenho de patrimônio até a minha saída fiscal. Quem não entrega esses documentos permanece, ao ver da Receita Federal, como residente fiscal do Brasil. Risco número 1. Você continua obrigado a declarar e pagar imposto de renda sobre a sua renda mundial. Bom, o Brasil ele adota o critério da residência fiscal para tributar as pessoas físicas. Enquanto você não realizar sua saída fiscal, para a Receita Federal, você é considerado como residente fiscal do Brasil. E, portanto, você deve entregar uma declaração todos os anos de imposto de renda e o pior, você deve pagar imposto de renda no Brasil sobre o que você ganhou no mundo inteiro. O que você ganhou em Portugal, o que você ganhou nos Estados Unidos, o que você ganhou na Europa, você é obrigado a pagar imposto de renda sobre o aluguel que você está recebendo aí, sobre o trabalho que você está realizando, por exemplo, em Lisboa, ou os juros e o dividendo da sua conta que você tem nos seus investimentos no exterior. Isso significa que, em tese, cada mês que você passou desde que você saiu do Brasil, você tem que fazer o quê? Levar para o imposto de renda, declarar esse imposto de renda para a Receita Federal e pagar imposto sobre o que você recebeu lá fora. E a alíquota efetiva, né, a alíquota máxima dos rendimentos que você recebeu no exterior, vai até 27,5%. Então significa que, na prática, a maioria dos países tem um acordo para evitar bitributação. Os grandes países que o Brasil tem relacionamento, ou seja, o Brasil aí tem mais de 36 convenções fiscais com os países membros, né, os países que o Brasil faz parte. Existe a possibilidade que você tenha que declarar imposto de renda nos 2 países, onde você mora e no Brasil, onde você tem a residência fiscal. Risco número 2, multas por não ter entregue a declaração de imposto de renda que se acumulam mês a mês, tá? E não prescreve rapidamente. Sem a saída fiscal, você permanece obrigado a entregar a declaração de ajuste anual, imposto de renda ou declaração de imposto de renda anual. Todos os anos, durante o final do mês de março, em abril e alguns anos em maio, você tem que fazer a sua entrega da declaração de imposto de renda. Pouco importa se você
mora no exterior. Ah, ninguém me cobrou. Você é obrigado, é uma obrigação sua de entregar a declaração de imposto de renda. Se você não entregou a declaração de imposto de renda, a primeira multa ia ser aplicada de 1%, que pode subir até 2%, ou se você tem imposto a pagar, vai para 20%. E além disso, há juros a pagar da Selic, ok? Bom, se tem imposto de renda a pagar e a Receita Federal descobre, ela vai te cobrar juros de mora Selic, vai tributar e lembrar que os juros de mora, esses juros de atraso que a gente chama, desde 2019, por exemplo, acumulou aí dois dígitos, que pode até ter dobrado nos últimos 5 anos. Se somar o valor do teu atraso, pode até chegar em dobrar o valor daquela multa. Outro ponto importante, um risco importante: contas, imóveis, investimentos no exterior não declarados pode ser considerado como crime. Uma das consequências sérias, eu acho que a mais séria, é você não declarar para as fontes, para as autoridades competentes, ou seja, Receita Federal, que você tem patrimônio no exterior. Se você tem investimentos no exterior, pode haver, e você nunca declarou, isso pode ser considerado como crime de evasão de divisas, tá? Evasão de divisas não é um crime, não enviei para o exterior. Não, bem, se estiver lá e não foi declarado às autoridades competentes, Receita Federal, no caso, o Ministério Público Federal, pode considerar isso como um crime de evasão de divisas, tá certo? Lógico, que você tiver um patrimônio superior a $1 milhão, você também tem que entregar uma declaração para o Banco Central. Menos do que isso, se você tiver algum bem no exterior, deve também entregar a declaração de imposto de renda. O fato de você não fizer a entrega da declaração de imposto de renda, e o pior, no caso, não pagar imposto no Brasil, você fica submetido a você pode ser objeto de um crime de sonegação fiscal. E aí tem que pensar o seguinte: você tem um investimento fora do Brasil. Esse investimento está gerando juros, está gerando dividendos, investimentos financeiros. Deve ser feita uma declaração específica, um preenchimento específico na sua declaração de imposto de renda e um pagamento específico desses rendimentos que você está recebendo no exterior. Quarto tipo de risco: CPF bloqueado ou uma restrição no CPF. E isso vai impactar diretamente o seu dia a dia aqui no Brasil. Então, o CPF é um documento, como todo mundo sabe, de identificação fiscal. E ele não é cancelado quando você sai fiscalmente do Brasil. Então, quando você não entrega as declarações anuais que você deveria ter entregue, tá? A Receita Federal pode incluir seu CPF como uma situação pendente de regularização ou cancelado. Isso cria uma série de problemas práticos que afetam diretamente quem mora no exterior. Por exemplo, você não consegue mais abrir contas bancárias. Você vai ter dificuldade até para movimentar as contas bancárias, a conta bancária que você já tem no Brasil. Se você quer receber aluguéis, se você quer receber pensões, aposentadorias, pode dar problema com esse CPF bloqueado, ou esse CPF suspenso ou pendente de regularização. O caso mais específico: eu tenho para receber uma herança, uma doação. Falta de ter o CPF regularizado pode causar problema também para receber esses valores. Então, muito cuidado, que a falta de não fazer a saída fiscal que ocasione a omissão da entrega da declaração de imposto de renda pode dar problema no seu CPF. Então, muita atenção. Se você tem investimentos no Brasil, tem empresa no Brasil, isso pode te dar problema, o fato do seu CPF ficar bloqueado. E aí as pessoas pensam: porque eu sou brasileiro e eu tenho outro passaporte, a dupla cidadania, e descobre que meu CPF está bloqueado. Olha, normalmente isso não seria um problema, o fato de você ter uma nova nacionalidade. O fato, sim, se você tem um CPF no Brasil e você não respeitou as obrigações tributárias no Brasil, isso pode dar um problema no seu CPF. O fato de você ter nacionalidade outra que não é brasileira não tem problema. E aí, um quinto problema é voltar ao Brasil sem resolver a situação, que pode gerar autuação imediata. O que acontece? Muitos brasileiros no exterior adiam a regularização pensando: só vou resolver quando eu voltar de vez para o Brasil.
Isso é muito sério e esse raciocínio pode dar até uma fonte de problema. Ou seja, enquanto você não entregar, você fica exposto às multas e às sanções tributárias. A Receita Federal, de qualquer maneira, ela tem a possibilidade de ter acesso às suas entradas e saídas. Ela pode fazer um requerimento para a Polícia Federal que vai passar suas informações para a Receita Federal. Ou seja, ela pode cruzar e saber que você entrou e saiu no Brasil. Ela pode até já estar sabendo que você está irregular. Então, antes de voltar para o Brasil, o que eu acredito que seria a melhor ideia é fazer um planejamento tributário, analisar a sua situação, verificar se a sua situação junto à Receita Federal está ok. Eu acredito sempre que antes de voltar é mais fácil e mesmo mais barato regularizar a sua situação fiscal antes que haja uma fiscalização da Receita Federal, porque se há fiscalização da Receita Federal, você não vai nem conseguir regularizar a sua situação de maneira ampla. Você não vai conseguir pagar menos multa, você não vai conseguir retificar a sua declaração como você queria. O que a gente entende como caminho da regularização. A boa notícia é que regularização é um procedimento possível, tá certo? Você pode fazer com antecedência e não esperar a Receita Federal agir primeiro. O que é que você deve fazer? Fazer o levantamento do seu histórico tributário. O ponto de partida é entender o que foi declarado, o que não foi declarado, quais são os anos que estão em aberto. Isso inclui verificar a sua situação do seu CPF, o histórico das declarações entregues no Brasil, os bens e os rendimentos que você tem no Brasil e no exterior. Atenção que no exterior também é importante fazer uma análise incluindo os seus rendimentos que você possui no exterior. A data que a Receita Federal reconhece, a gente tem que pensar o quê? Momento da sua saída fiscal. Então, a saída fiscal nem sempre ela coincide com a data em que você embarcou para o exterior. Há critérios para a Receita Federal que são critérios legais que definem a residência fiscal e quando ela é interrompida. Então é muito importante fazer uma análise do que é preciso entregar e o que é preciso retificar. Então, retificação das declarações passadas, quando é que é necessário? Em alguns casos, a regularização envolve também retificar as declarações que você já entregou, as declarações anteriores. Para quê? Para incluir os bens e os rendimentos omitidos. Com isso, você consegue afastar o seu eventual imputação de crime fiscal contra você, até de evasão de divisas, você regularizar de maneira espontânea. E aí você consegue reduzir as multas de maneira significativa. Você realmente consegue entregar uma declaração de imposto de renda retroativa, a declaração de saída retroativa, se for o caso, de maneira menos custosa. E a declaração de saída definitiva retroativa, como acabei de falar, é possível fazer? Sim, é possível fazer a saída fiscal retroativa, tá? Mas para isso é importante entender os prazos em que você vai sair, já que você está voltando ao passado, você está fazendo a declaração de saída retroativa, significa que é importante ver a sua situação daquele momento que foi feito após aquele período que você trata como saída fiscal. Importante ver o quê? Importante analisar se o Brasil assinou alguma convenção fiscal com um país onde você trabalha, onde você tem esses rendimentos, saber se é possível usar crédito, se é possível compensar o valor que você pagou no exterior. Tudo isso é importante fazer antes de entregar a declaração de saída fiscal e mesmo, se é necessário, antes de fazer alguma retificação nas declarações entregues anteriormente. E é possível mesmo fazer o cancelamento das declarações que você fez de maneira errada. Há possibilidade, sim, de fazer a saída fiscal retroativa e cancelar as declarações de imposto de renda
talvez você entregou de maneira errada. E se você saiu mais de 8 anos ou mais de 10 anos, é possível fazer a saída fiscal? Sim, é possível fazer a saída fiscal, mas mesmo que você já está fora do Brasil há 8, 10, 20 anos. Existem 2 procedimentos a serem feitos, tá certo? É importante, antes de fazer qualquer procedimento, analisar a sua situação específica. Se você tem bens no Brasil, se você tem rendimentos no Brasil, se você tem contas bancárias aqui no Brasil. Isso é muito importante fazer. Você precisa pagar todos os impostos dos anos que você fez ou que você está devendo. Na verdade, existe a possibilidade também de fazer o parcelamento. Então, dependendo da situação, dependendo dos valores, você primeiro vai ter que analisar até quando a Receita Federal pode cobrar. Então, eu costumo dizer para o cliente, ó, você tem 5 anos mais 1. Então, 6 anos é o período máximo que a Receita Federal pode cobrar. Em seguida, se está dentro desse prazo, é possível fazer também a regularização ou tentar ver se há algum tipo de parcelamento no período em que você estava como residente do Brasil. E os seus filhos? Filhos, tem que fazer declarações de saída fiscal? Na verdade, se são filhos menores de idade, são considerados como dependentes, você pode incluir o seu dependente, o seu filho, na sua declaração de saída fiscal. E aí você comunica também que ele saiu junto com você. Então é possível fazer a saída fiscal do seu filho juntamente com a sua. E se você nunca declarou nada no exterior, se a Receita Federal sabe se você tem você não declarou nada no Brasil e você tem os seus rendimentos no exterior. A Receita tem como saber? Atualmente, a Receita tem cada vez mais condições de saber o que você tem no exterior. E para isso, a Receita Federal recebe as informações de mais de 100 países através de uma convenção CRS. Verificar se a Receita Federal tem informações suas, como você faz para se regularizar. Bom, em relação aos custos de regularização, na verdade é importante primeiro ver se tem multa a pagar já, se há processos de fiscalização contra você e verificar se é possível afastar a multa de 20%, 75% é a multa elevada, que é a própria Receita Federal que vai te aplicar, tá certo? Em alguns casos em que ela começa o processo fiscalizatório. Então vamos correr o quê? Para afastar essa multa de 75%, podendo ser até 150%. Então, o objetivo da saída fiscal é fazer esse procedimento de regularização antes de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, passa para um colega seu que talvez esteja na mesma situação e acompanha a gente aqui, tá? Se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, manda mensagem para a gente que a gente vai tentar responder. Tá ok? Te espero no próximo vídeo. Até mais.